Salve, seja bem-vindo. Uma conversa muito boa, diretamente aqui do Planalto Central do país, nos estúdios da Jovem Pan, aqui na capital federal. Você sabe que nós falamos aqui de política, né? E isso é muito bom, porque política faz a sua vida, a escola do seu filho, a casa onde você mora e principalmente o seu futuro, a projeção de futuro. Nós mostramos aqui as entranhas, a realidade da política nacional. E hoje o deputado Arnaldo Jardim, esta é a conversa. O deputado Arnaldo Jardim está no 5º mandato de deputado federal, foi deputado estadual, constituinte estadual, secretário de Estado e é um dos grandes articuladores daqui do Congresso Nacional. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. Uma alegria estar aqui com você, Zé. E aqui eu sei que não é um ponto final, aqui é um ponto inicial também. Termina um raciocínio, mas sempre que se vem aqui e conversa com você, a gente sai com ideias, sai com propostas para adiante aí. Muito obrigado, feliz de estar com você e com os teus ouvintes, que são muitos aí. Parabéns à Jovem Pan News. A política, na verdade, não tem esse ponto final. Dizem até que o fim do poço da política tem uma mola exatamente porque faz essa rotação e isto é muito importante. O deputado Arnaldo Jardim, ele é vice-presidente da FPA, a poderosa frente parlamentar da agropecuária do Congresso. Mas ele é presidente de uma frente parlamentar muito importante, a do Brasil Competitivo. Deputado, eu vejo o senhor, já fui em algumas reuniões da frente com representantes empresariais, nesta luta por competitividade. Eu acho essa palavra fantástica porque não existe liberdade econômica sem a competitividade, sem as divergências, né? O Brasil é um país competitivo, deputado? Não é um Brasil competitivo. O empreendedor brasileiro é competitivo. Mas quando ele entra no ringue, do outro lado, um opositor de outro país, ele tem pesando sobre o seu braço a carga tributária, ele tem pesando no seu outro braço o custo do capital no Brasil, o dinheiro é muito caro, o financiamento idem e outros custos mais. Nós chamamos isso, Zé, e todos já ouviram falar nessa palavra, custo Brasil. Custo Brasil. E nós atuamos para diminuir o custo Brasil. Onde é que ele pesa mais? Na carga tributária. Por isso que nós somos a favor da reforma tributária e atuamos nela. Ele pesa na burocracia do Estado. Nós atuamos na digitalização e na simplificação. E ele pesa no custo do capital e outros custos mais, por exemplo, no caso do agro, na logística. Então, tudo isso é para tornar o Brasil mais competitivo, para o nosso empreendedor não entrar na disputa internacional perdendo já muitas vantagens. É lenda essa história de que o Brasil, vamos dizer, produz muitos empresários competitivos e que há uma tendência do brasileiro em ser competitivo, em ser um empreendedor. É real isso? É real, Zé, e é fantástico. E por quê? E é de entusiasmar. Eu acho que as dificuldades tornaram o brasileiro mais adaptável. Ele dá uma volta, ele começar a ter iniciativas, ele criar outras coisas. Todos os estudos que comparam os empreendedores dos diferentes países, o brasileiro se mostra criativo, capaz de tomar iniciativa, capaz de superar dificuldades. Então, esse é um talento brasileiro, o jeitinho brasileiro no bom sentido. Não o jeitinho de se desviar de malandragem, né? Não o jeitinho da malandragem, mas o jeito desafiar. De criar alternativas. Todas as análises que se fazem mostram que o nosso empreendedor é diferenciado e muitas multinacionais olham isso, sabem disso e buscam o profissional brasileiro por ele ter essa capacidade de adaptação e essa criatividade. Pois é, isso é realmente muito importante, né? Para ser criativo e colocar em prática. Deputado, eu faço uma análise atualmente, porque o senhor sabe ali no Congresso e aqui na atividade política, a gente conversa com todo mundo, representantes de vários setores. Então, quando eu converso com o dono de um bar que tem um funcionário e converso com empresários de grandes empresas que têm 30 mil funcionários, a reclamação é um só, do trabalhador.
as pessoas não estão querendo trabalhar, não estão encontrando profissional, é muito difícil. Um chegou a me dizer, encontrar um bom funcionário hoje é como encontrar um diamante nas ruas. O que está acontecendo com essa força de trabalho? Duas observações aí que são as minhas convicções aí. Primeiro, há um desencontro hoje, porque você vai nos municípios, as lideranças lhe abordam e dizem o seguinte: Arnaldo, nós precisamos de uma empresa aqui, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos de um distrito industrial, nós precisamos de ter mais oportunidades. Você vai ao empresário daquele mesmo município, eu o visito, e ele diz o seguinte: Arnaldo, estou precisando de profissionais, eu estou precisando de gente aqui, e eu não encontro aqui na cidade. Um descasamento entre a disponibilidade para o trabalho e a necessidade do profissional. Por isso, uma das coisas que a Frente Brasil Competitivo se dedicou foi tocar adiante a implementação do ensino médio. Isso começou, se reconhece o esforço do deputado Mendonça Filho, era ministro da Educação, no tempo do Temer, aprovamos, aí teve um período para ser implementado, foi postergado, agora se desejava postergar mais uma vez, nós dissemos não, conseguimos acertar um acordo com o governo e votamos. Quero saudar isso. E na expectativa de que isso possa significar formar profissionais. Então, isso é um lado da questão. Um segundo lado, nós temos políticas sociais no Brasil. Eu as defendo. Por exemplo, aquilo que era o auxílio, que veio na época da Covid, depois virou auxílio de R$600 e assim sucessivamente. Eu acho que o Brasil tem uma situação de miséria que exige soluções assim. Nós temos que dar ali o recurso. Só que eu acho que isso está gerando uma acomodação da população. Eu acho que há uma deseducação. A porta de saída, quando a doutora Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique, primeira-dama, pensou, e ela foi uma grande gestora de políticas sociais. Brasil Solidário tinha a porta da saída. E nós fomos deixando isso. Então, hoje, temos uma política social que muitas vezes desestimula a colocação das pessoas. Ou você faz um descompasso. O profissional que ganha 600 de auxílio e aquele que ganha o salário mínimo para trabalhar o tempo todo. Isso se compara e isso leva a uma acomodação de pessoas. Se for pensar assim, quem ganha hoje um salário mínimo, descontando ali o transporte, fica com menos de R$600. E, deputado, isso não dá realmente para um trabalhador sobreviver, né? Não seria aí o descompasso, não? Quer dizer, é preciso aumentar lá na ponta o preço do serviço para pagar um salário maior e manter o quadro funcional? Duas coisas, você apontou as duas, eu concordo. Primeiro, valorização do salário. Naquilo que é a distribuição de rendas no Brasil, é salário. E diminuir as políticas sociais sem porta de saída. Ter critérios. Agora o governo está anunciando que vai pegar naquelas pessoas que recebem o chamado BPC, benefício, prestação continuada, tá certo? São as aposentadorias sociais de quem não contribuiu. Você teria que rever. Acho que nós temos que rever todo o cadastro único também, porque senão nós podemos caminhar para uma situação de ter uma minoria sustentando uma grande maioria e isso dá um impacto desastroso na produtividade do país. Deputado, a gente falou aqui do Brasil competitivo e eu sou um grande observador da agropecuária e vejo o seguinte: o agronegócio cresceu, tem hoje uma movimentação muito grande, né? Os cálculos indicam 40% da atividade econômica do país na agropecuária, mas o Brasil não pode ficar numa monocultura, vamos dizer assim, num tema só. O nosso parque industrial envelheceu, nós não temos mais bons produtos, a área têxtil caiu muito exatamente diante de concorrências internacionais e com a China. A calçadista, que era um grande forte, nós exportávamos muitos. O que está acontecendo com a indústria brasileira? Primeiro, eu acho que houve um enfraquecimento mesmo. O meu diagnóstico está correto? Você está absolutamente correto. A indústria perdeu peso relativo na economia, ela perdeu vitalidade. Nós tivemos uma falta de estímulos
e de instrumentos para que ela pudesse competir com a indústria internacional. Agora, diante disso, o que fazer? Eu acho que a política que foi anunciada pelo governo, a nova política industrial, tem um rumo certo. Aonde que ela tem um rumo certo, Zé? Ela tem um rumo certo naquilo que ela diz que nós temos que investir nos setores em que nós somos melhores que o resto do mundo. Não adianta você investir em um segmento que outros países têm outras vantagens, ou que tem um acúmulo muito maior. Então, toda a indústria ligada ao agro, toda a indústria ligada às energias renováveis, toda a indústria ligada aos minerais. Nós não podemos continuar com uma situação em que nós somos responsáveis por 14% do minério de ferro que se produz no mundo e a nossa siderurgia tem 2% da produção siderúrgica mundial. Ou nós temos uma situação em que nós importamos aço da China, tá certo? Que chega aqui a preço competitivo. Tem alguma coisa profundamente errada nisso. No próprio setor do agro, nós temos feito um esforço, e acho que nós precisamos de fazer mais acentuadamente, para que a gente não exporte a soja, mas nós vamos exportar o óleo de soja, o farelo de soja. Exportar soja, importar salmão, importar carnes industrializadas, e assim por diante, né? É muito problemático isso, e a gente fala disso há muito tempo. E hoje, a base da economia brasileira, o deputado citou muito bem, é o agronegócio e a área de mineração, né? Indústria de gás, petróleo e mineração. São os dois grandes fortes, né? Na energia renovável, eu complementaria como um setor que pode requerer e dar oportunidade de muito investimento. Você sabe, eu fui relator desta matéria, por exemplo, o combustível do futuro, só para mencionar três assuntos que ele trata. Uma lei muito elogiada pelos dois lados, né? Primeiro, ele vai avançar o etanol. O que é o combustível do futuro? São um conjunto de normas sobre aquilo que vai ser o futuro dos combustíveis no mundo. E a vertente de biocombustíveis é muito acentuada. E o Brasil sai na frente. Etanol, nós podemos ampliar muito a produção do etanol e o nosso etanol vai virar depois base para o combustível sustentável de aviação, que esse é ainda nascendo no mundo. E o Brasil pode não só se suprir aquilo que nós precisamos, mas pode ser fornecedor mundial. Vai nessa esteira ter que mudar o combustível marítimo. O diesel combustível consumido na navegação marítima internacional ou de cabotagem no Brasil é altamente poluente. Você vai ter um novo elemento nisso. Além disso, nós avançamos no biodiesel, que o Brasil já tem hoje 14% que se mistura e vamos elevando isso gradativamente. Isso significa emprego, isso significa indústria, equipamentos aqui, e nós vamos abrir uma vertente agora do biometano, a partir daquilo que são aterros, a partir daquilo que são a própria produção de proteína, o resto do confinamento, a granja de suíno, a granja de aves, ou o resto que você tem da biomassa que vem do bagaço da cana ou da vinhaça no processo, ou aquilo que vem do setor de celulose, tudo isso pode virar biogás e biometano. Sem descartar o petróleo, né? Sem descartar. Hoje, você vê futuro no petróleo? Os combustíveis fósseis eram 100%. Hoje eles são menos, tá certo? Mas ainda são a grande maioria. O mundo não vai resolver essa questão energética do dia para a noite. Por isso que eu acho que se pode combinar perfeitamente, explorar, por exemplo, essa vertente que o Brasil tem da margem equatorial e manter o esforço do biocombustíveis. Todas as energias serão necessárias. Você vai ter que ter uma composição entre elas. A ideia é continuar explorando o petróleo. Exato. Você vai precisar, particularmente o gás, tem uma importância muito grande, o gás natural, e você vai criando condições alternativas para fazer. Mas é um cardápio complicado. Você não pode chegar e dizer, a partir de hoje eu só como feijoada, tá certo? Você vai ter que ter alternativas que vai compondo isso. Mas o Brasil, aonde que ele vai ter vantagem em relação aos outros países do mundo? É no setor de energia renovável, é no setor da agroindústria. Eu acho que a nossa formação da própria indústria vai se dar no embalo dessas duas correntes.
O deputado Arnaldo e eu conversamos muito e é muito interessante conversar com ele sobre projeção de futuro. Eu queria retornar um pouco ali sobre empregos, deputado, e pedir ao senhor uma consultoria. Um jovem que está se formando agora, se formando não no sentido de concluir o curso, mas iniciando a formação. Em que o senhor apostaria? O que o senhor acha que esse jovem deveria fazer? Primeiro, todo o setor da inteligência artificial vai ser um grande sorvedouro de mão de obra. Há um estudo feito pelos grandes pensamentos internacionais, e você é uma pessoa que gosta de se atualizar, eu também tento fazer isso, diz o seguinte, que dos jovens que estão nascendo hoje, pelo menos 1/3 deles exercerão uma profissão que ainda não existe, né? Que vai surgir nesse processo todo. Então, esse setor todo de informática, programação, data centers, vai ser um sorvedouro de talentos muito importante. Isso é grande, né? Segundo, energia renovável. Continuar nesse caminho. Uma das coisas que eu festejei, você acompanhou tão bem, lhe agradeço, foi a questão do hidrogênio. Alguns diziam, isso é uma coisa para daqui a 50 anos. Nós começamos a estudar, falamos, não, é capaz de ser para 30. Quando nós terminamos de aprovar, nós falamos, já tem projeto acontecendo agora, tá certo? De produção do hidrogênio. O hidrogênio, que é uma nova fonte de energia, que você vai usar ela para produzir fertilizantes, de uma forma com menor pegada de carbono. Não é só como uma energia que você vai mandar para fora. Você vai pegar, eu acabei de falar do aço, nós mandamos minério de ferro, nós podemos fazer um aço verde aqui, porque o Brasil tem o minério e tem energia renovável. Nenhum país do mundo tem esses dois componentes na proporção que nós temos. Nós vamos fazer um aço de qualidade e um aço com menor impacto ambiental. Não tem para ninguém nisso. Então você vai criando essa alternativa. Profissão do futuro, informática, inteligência artificial, energia renovável, e tem 2 segmentos, que eu acho que é o que menos vão sentir a questão da escassez de mão de obra. E que ela, no Brasil, também tem muita oportunidade. Primeiro, turismo. Turismo é algo em que o grau de informatização, o grau, ele sempre terá um limite. Arnaldo, antigamente você tinha hotéis, hoje você tem o Airbnb. Tudo bem, outras formas de alocação. Mas aquela questão do turismo, do trato pessoal, de você ir, e saúde. O Brasil mudou. Quem pensava na figura de cuidadores? Ninguém pensava. Hoje é enorme o contingente de pessoas que já fazem, porque, graças a Deus, nós estamos vivendo mais, tá certo? Então mudaram. Alzheimer era uma coisa que a gente não falava nisso. Hoje se tornou mais comum, por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Isso não se percebia numa determinada... Eu percebi. Então, jovem, você me perguntou, setor da inteligência, setor das energias renováveis, turismo e saúde. Eu acho que são grandes sorvedores. Inclui cuidador, preparador físico, né? É tudo, né? Em geral. Um novo conceito de qualidade de vida, né? Eu percebi que o senhor deu um passeio geral sobre as energias e eu, curiosamente, tenho falado muito, pesquisado muito sobre energia nuclear. A impressão que eu tenho é que nós estamos diante de um novo momento. Usinas nucleares não tão grandes como antigamente, as usinas menores, né? E o uso maior da usina nuclear. Nós tivemos o privilégio, eu, na Câmara, coordeno a Comissão de Transição Energética, você bem acompanha e muitas vezes nos prestigia, suscitando os assuntos aí. Nós recebemos o Dr. Grossi, é o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. Ele que está metido naquela confusão do Irã com os Estados Unidos. Ele que está arbitrando aquilo lá, o acordo de não proliferação das armas nucleares, foi ele quem coordenou. Que o Brasil é signatário de pelo menos 3. Então, ele esteve conosco, ficou uma semana aqui. Nós o recebemos na Câmara, tá certo? E eu sou um defensor da energia nuclear. No cardápio que nós precisamos, eu acho que o petróleo não se pode prescindir dele, vai ter uma transição e não será de curto prazo. A sua defesa é de um leque de possibilidades de energia. E aí o Brasil tem. O Brasil tem reservas de urânio, tá certo? Hoje você tem a questão toda do impacto, porque sempre a discussão, olha o risco que isso comporta. Não é diferencial em relação aos outros.
Tem as pequenas centrais nucleares, que eu acho que serão a tendência internacional que nós teremos. Então, acho que o Brasil deve concluir a Angra 3, tá certo? O que nós investimos lá é muito já, não se pode abrir mão disso que é um patrimônio. Está mais seguro, né? As pequenas centrais está mais seguro, né? Lidar, a tecnologia já avançou, né? Não há mais aquele medo daqueles acidentes, né? E outra questão que se questionava muito era o destino do lixo, tá certo? E hoje há também procedimentos, o lixo é muito menor, tá certo? Um e reenriquecimento das pastilhas, né? Isso. Usar a pastilha para... Você sabe tudo. E é que bom. Não, mas gostoso conversar isso, né? Acho que o nosso ouvinte vibra com você. Porque ninguém fala mais da energia nuclear, né? As pessoas ignoram. Já me falaram até da possibilidade de um carro nuclear. Zé, nós estamos conversando aqui, nessa semana que nós estamos aqui conversando, foi por divulgado, dentro do G20, quais são os países que têm matriz energética mais limpa. E sabe qual o país que está em primeiro lugar do G20? A França. Sabe por quê? Por causa da energia nuclear. O Brasil saiu em segundo, ali coladinho na França. Não por causa da energia nuclear, por causa das nossas hidroelétricas e as fontes renováveis. A eólica já tem 13% hoje da matriz nacional, a solar está subindo, biomassa também. Então compõe isso. Grave erro cometeu a Alemanha. Quando teve toda aquela discussão a partir do processo de Fukuyama no Japão, aquela usina que teve problemas, tinha tido o desastre de Chernobyl, que aí foi uma coisa muito rudimentar, né? Chernobyl era uma coisa bárbara. Aliás, tem uma série espetacular. Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Uma das séries mais fantásticas, Fantástico. né? Eu acho que a gente recomenda. Houve um perigo real de metade da Europa ser dizimada pela... Se discutir como é que os poderes ali se organizam, aquela burocracia do Estado soviético, né? Sim. Um risco, uma responsabilidade muito grande, né? Naquele processo. Então, voltando aqui... Como o regime fechado faz mal? Né? Faz muito mal. Faz muito mal, né? Que risco que a humanidade correu, muito sem ter ideias. Eles falam da Europa, mas poderia ser... Mas voltando aí, então, eu acho que energia nuclear tem tudo a ver e o Brasil terá que dar mais atenção a essa alternativa. Agora, um detalhe. Talvez até pelo momento ali da Constituinte, o Brasil ele tem na Constituição veto, proibição de qualquer possibilidade de uso da energia nuclear para fins bélicos, né, para armas. Talvez seja um dos únicos países, os países assinam tratados, o Brasil assinou pelo menos 3 tratados internacionais de não proliferação das armas nucleares. Mas o Brasil tem na Constituição, não é um pouco demais, não? Olha, eu não mexeria nessa questão agora. Armas nucleares, porque eu acho que não é o horizonte do Brasil. Essa possibilidade, né? O que eu acho que nós precisamos de mexer é quebrar aquilo que é um monopólio também constitucional, que é lidar com minerais, tá certo? Estratégicos. Então, isso sim, eu acho que nós temos que abrir. O caminho que o governo tem tido recente é de fortalecer a gestão estatal centralizada na área de minerais estratégicos. Nós temos um centro interessantíssimo, que é em Piracicaba, que funciona, que é o SENA, que é o Centro de Energia Nuclear Aplicada à Agricultura. A energia nuclear é fundamental para a conservação de alimentos. Nós temos um uso da energia nuclear extraordinário para a medicina. Tá certo? Então, eu não mexeria nessa questão de armas, porque eu acho que chamaria uma atenção, Zé, de uma forma equivocada. O que nós precisamos é de abrir e flexibilizar o monopólio da questão do urânio e dos minerais estratégicos. Porque o Brasil não pode enriquecer, e a Marinha está sentindo falta disso, de enriquecer num nível maior. Nós temos agora um submarino de propulsão nuclear. A gente fala um submarino nuclear, mas é só propulsão, não tem armas nucleares, não pode ter. E o Brasil está sendo proibido de enriquecer as pastilhas a um ponto maior, porque nós sofremos uma investigação severa, né? É verdade. Comissões externas vão lá no local e analisam. E aí se reconhecer como um dos grandes méritos da Marinha brasileira
é ter mantido esse esforço lá em Aramar. Ali do lado de Sorocaba, é uma coisa formidável. Eu já fui visitar. E é uma lá, tecnologia embarcada muito grande. uma tecnologia sofisticadíssima, tá certo? E todo esse caminho para os usos da energia nuclear, como lá se trabalha. Eu me lembro, deputado, da demanda de um submarino assim, numa conversa no Palácio do Planalto. Logo depois da descoberta do pré-sal, alertaram ao presidente Lula, na época era o presidente Lula, empolgadíssimo com a descoberta do pré-sal, se achava, foi bom, mas se achava muito mais do pré-sal, acabou que águas profundas fica muito caro, que nós tínhamos que mudar a proposta de defesa do Brasil e defesa da bacia, porque haveria uma cobiça internacional. E ali surgiu o projeto do submarino nuclear. É verdade, é esse histórico mesmo. Aí que se afirmou o conceito das 200 milhas, né? Exatamente. Você lembra isso, né? Que era 12 milhas de autonomia, o Brasil enfrentou isso. Fomos para as 200 milhas para reafirmar a soberania nacional e tem aí aquilo que nós chamamos que é a nossa fronteira azul, né? Como uma coisa ainda pouco explorada pelo Brasil. Ô deputado, a gente ainda falta 2 pontos principais aqui para a gente falar. Um é agropecuário. O senhor é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma frente parlamentar muito poderosa. Nós já falamos muito aqui do agro, já sabemos vários dados. Qual é o futuro? Qual é o futuro do agro? E agora? Gente, o Zé está perguntando para mim, eu vou responder. Mas eu quero dizer para vocês que ele tem feito sucesso aí, fazendo palestras para o agro. Outro dia você foi em Canarana. Canarana. Eu fiquei sabendo que você fez um sucesso danado. Mas um abraço, pessoal de Canarana. O Zé me permite comentar isso. O que nós definimos lá na frente? A frente tem um plano estratégico, tá certo? Quais são as 5 questões fundamentais para o agro? Primeiro, manter o esforço de inovação, porque rima com produtividade. Então, dá força à Embrapa e solicitar que a Embrapa amplie as suas parcerias. O senhor acha que a iniciativa privada também. Isso. Pronto, então falamos a mesma coisa. Isso. Então, a Embrapa sim, mas aprofundar a parceria com o setor privado. Tecnologia própria. Isso aí. Qual o desafio? Segunda questão, logística. Por isso que nós da frente, eu hoje sou vice-presidente, meu cargo anterior era diretor de logística para o agro, tá certo? Porque nós precisamos de portos, nós precisamos de ferrovias, nós precisamos de intermodalidade e toda a questão de logística. Terceiro aspecto, tá certo? Nós precisamos de extensão rural, porque o nosso agro não é motivo de disputa ideológica. Nós lamentamos quando alguém quer transformar isso numa briga do grande com o médio com o pequeno. No Brasil sempre conviveram. São funções distintas da propriedade, são olhares distintos para a produção. Nós somos dedicados e queremos ampliar a extensão para que a inovação chegue ao pequeno, chegue à agricultura familiar. Quarta questão, financiamento. Por isso, você também me permite me lembrar, eu fui autor dos FIAGROS, tá certo? Que hoje impulsionam, são uma alternativa. O Pedro Lupion, meu presidente na frente, ele presidente, eu vice-presidente, foi o relator da chamada Lei do Agro, que são CPRs, todos os outros novos instrumentos que fazem com que a gente não fique dependendo do mercado, do plano safra, mas busque alternativa de financiamento. E o quinto, que nós vamos dar grande prioridade agora nos próximos meses, é a questão do seguro rural. O Brasil não pode continuar tendo uma extensão rural da qual só 7, 8% tem seguro rural. O seguro rural dá estabilidade. Quanto mais contratos, mais barato fica. Vai diminuindo, tá certo? Os Estados Unidos têm um grau de cobertura de 98%. Então, quando você tem o seguro, você não quebra a corrente. O produtor, ele é recomposto e ele começa a tocar a próxima safra. Então, nós da frente, nós temos feito estudos, estamos lá, mencionei o Pedro Lupion, mas devo mencionar a Tereza, Cristina, a grande liderança, o Alceu Moreira, o Sérgio Souza, entre outros deputados, o Tião Medeiros do Paraná, que nós estamos muito dedicados à questão do seguro rural. É por aí que o agro vai continuar avançando e vai. Conversa boa é assim, né? Passa rápido. Um baile aí sobre vários temas e principalmente os que estão
aí na ponta da linha da política nacional. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país, e foi muito boa a conversa. Muito obrigado, Zé. Um abraço a todos. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.